O tema da mensagem de hoje, querido, é: quem é o meu próximo? A palavra de Deus, ela é muito rica, querido, em todos os aspectos. Existe algo do coração de Deus para nós, existe algo que Jesus nos ensina através da palavra de Deus. E essa é uma pergunta muito interessante para nós nesses dias. Quem é o meu próximo? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, e eu quero ler com vocês aqui a partir do verso de número 25. Eu vou ler aqui, Samuel, na NVT, tá? Você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, no seu smartphone, você pode acompanhar aqui no telão, vai aparecer também os versículos. E nós vamos compartilhar algo precioso de Deus aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 10, e verso de número 25, querido. Um texto muito conhecido da palavra de Deus. A palavra de Deus aqui diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? E como você a entende? Verso de número 27. Esse homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Vamos orar, queridos. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite tão especial que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Pai, por cada vida, por cada família aqui. Obrigado pela vida das nossas crianças. Obrigado pela vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Pai. Obrigado pela vida daqueles que nos visitam nessa noite. Nós louvamos o Senhor e nos alegramos com o Senhor, Pai. Obrigado porque essa noite especial, onde nós vamos nos assentar com o Senhor na mesa, Pai, e compartilhar da ceia do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que vai ser ministrada nesse momento, Pai. Obrigado pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e a Tua palavra diz que ela é mais cortante, Pai, do que uma espada de 2 gumes, Pai. A Tua palavra, Senhor, ela nos corta ao meio, Senhor. A Tua palavra, ela nos ministra, Pai, ela nos encoraja, ela nos exorta, Pai. A Tua palavra nos transforma, Senhor, dia após dia, Senhor. A minha oração nessa noite, Pai, é para que o Senhor fale com cada um de nós aqui, Senhor, de uma forma personalizada, Pai. De um jeito, Pai, que cada um possa entender e cada um possa compreender, Pai. E mais que isso, Pai, de uma maneira com que cada um aqui saia transformado, Pai, pelo poder que há na Tua palavra, Jesus. Fala conosco, Pai. Nós abrimos o nosso coração nesse momento, Pai. Que nada, Senhor, absolutamente nada possa nos impedir, Senhor, de ouvir, de receber, Pai, e de compartilhar das grandezas do Teu coração aqui, em nome de Jesus. Amém? Queridos, olha que interessante. A história conta, querido, que um especialista da lei, que um homem, que um mestre da lei, obrigado, Chico, um conhecedor da lei, querido, da palavra de Deus, ele se achega diante de Jesus, querido, para colocar Jesus à prova. É muito interessante os detalhes desse texto, é um texto muito rico. Aquele homem, querido, é alguém que é conhecedor da palavra, alguém que certamente havia estudado a palavra de Deus, estudado a lei do Senhor, estudado a Torá, desde a sua juventude, querido. Alguém que viveu, não somente conhecendo, mas viveu os preceitos de Deus dentro da sua casa. Até esse homem chegar ao ponto de ser um especialista da lei. Essa versão da NVT diz. Não era qualquer pessoa, era alguém que conhecia e que sabia do que estava falando. E o texto diz que ele tentou colocar Jesus à prova, fazendo uma pergunta para Jesus. Que audácia, né, queridos? E ele pergunta para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele chega diante de Jesus e ele fala: o que eu preciso fazer para que eu possa herdar a vida eterna? E é muito interessante, querido, porque Jesus, ele responde para aquele homem. Ele diz: o que diz a lei de Moisés?
ele diz: o que diz aquilo que você estudou em toda a sua vida? O que diz aquilo que você já sabe, mas mesmo assim está me perguntando. E aquele homem, e mais que isso, Jesus, ele pergunta o que diz a lei, e ele pergunta como você a entende. São duas perguntas aqui, querido, muito interessantes e muito preciosas para nós nessa noite. Primeiro é, o que diz a lei de Moisés? Jesus perguntou para aquele homem. E o segundo é, como você a entende? Existem duas formas aqui, querido. Primeiro, o que diz a palavra de Deus. E segundo, como nós a entendemos. Deus é tão poderoso, querido. Deus é tão poderoso que no ambiente desse aqui, com mais de 100 pessoas, Ele fala com cada um de nós de uma forma diferente. A palavra de Deus é tão preciosa porque ela tem esse poder, querido, de mexer muito mais do que o nosso intelecto, muito mais daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que você está ouvindo agora nesse momento. A palavra de Deus tem o poder de mexer e de tocar em lugares, querido, que ninguém, ou talvez em qualquer homem, por mais poderoso que seja, ele consiga tocar nessa terra. A palavra de Deus, querido, ela é viva e eficaz, assim como o texto diz. Ela vai e penetra no mais fundo, no mais íntimo, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Jesus, ele faz essa pergunta, mas o que é muito interessante aqui, querido, é como Jesus responde para aquele homem. Jesus poderia responder para aquele homem de todas as formas, porque Jesus era alguém conhecedor da lei, era alguém conhecedor da palavra de Deus. Esse homem, querido, ele é interessante a gente pensar. Jesus não olhou para aquele homem ali, querido, desprezando ele. Jesus não olhou para aquele homem com um olhar de superioridade, porque Jesus, ele era superior àquele homem. Mas Jesus olhou para aquele homem, querido, como ele deveria ser olhado, como alguém conhecedor, não como alguém ignorante em relação à palavra de Deus, mas como alguém que era sábio. E a resposta de Jesus, ela foi à altura da pergunta daquele homem. Jesus, ele responde a pergunta daquele homem com uma outra pergunta. Eu vi algo essa semana de um pastor muito interessante. Algo que o pai dele falou para ele. Quando você estiver com alguém importante, não simplesmente fale de coisas, faça perguntas. E foi o que Jesus fez, querido. Aquele homem, ele era alguém importante. Ele era alguém especialista na lei. E Jesus responde a pergunta daquele homem, fazendo uma outra pergunta. Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus sabia que aquele homem estava tentando provar ele de alguma forma. E a resposta de Jesus aqui é muito interessante. O que diz a lei de Moisés e como você a entende? Aqui em resumo, querido, Jesus diz assim: para herdar a vida eterna, é preciso amar aquilo que realmente é importante. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ali, Jesus, ele estava resumindo, querido, toda a lei de Moisés. Jesus não estava excluindo a lei. Jesus estava vivendo e resumindo a lei em 2 mandamentos. Primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. É como se Jesus pegasse tudo aquilo, querido, que Moisés recebeu de Deus e não amassasse e não jogasse no lixo. Não, Jesus pegou aquilo ali. Eu vou exemplificar para você tudo aquilo que Moisés recebeu lá. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus dá o resumo do resumo, querido, para aquele homem. E é interessante que aquele homem, ele fala: eu tenho vivido tudo isso. Eu tenho feito tudo isso. Eu já sei daquilo que o Senhor está falando. Eu tenho vivido isso toda a minha vida. E olha que interessante aqui, querido, no verso de número 28. No verso de número 27, aquele homem, ele responde ao Senhor Jesus: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. E no verso de número 28, Jesus responde àquele homem: acertou.
ou está correto. Disse Jesus: faça isso e viverá. Querida, a conversa poderia ter terminado aqui. A conversa poderia ter terminado, Jesus poderia ter saído daquele lugar e aquele homem poderia ter seguido a vida dele. Mas existe algo mais profundo aqui. Porque aquela conversa não terminou. Por que aquela conversa não teve fim? Como aquele homem citou a palavra de Deus, como aquele homem citou aquilo que ele viveu toda a sua vida, e Jesus diz para ele: você está correto, faça isso e você viverá. Faça isso e você herdará a vida eterna. É interessante nós analisarmos, querido, o contexto e o após isso. Olha no verso número 29 comigo. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Todas as vezes, querido, que nós tentamos, que nós queremos justificar algo, Jesus logo sondou o coração daquele homem, querido. Jesus sabia que aquele homem não estava cumprindo toda a lei de Moisés. Porque é impossível, querido, é impossível alguém antes de Jesus cumprir toda a lei. Se você olhar para a palavra de Deus lá em Deuteronômio, se você olhar para aquilo que Moisés escreveu, é impossível qualquer um de nós aqui, querido, vivemos rigorosamente ou cumprimos rigorosamente tudo que estava escrito ali. Jesus sabia, querido, que aquele homem não estava vivendo aquilo que ele estava dizendo que estava vivendo. E aquele homem, ele começa a se justificar diante de Jesus. O homem, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem que é o meu próximo? Verso de número 30. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, e quando ele foi atacado por bandidos, e lhe tiraram as roupas, e espancaram, e o deixaram quase morto à beira da estrada. Verso de número 31. Por acaso descia por ali um sacerdote, repita comigo, sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Jesus começou a contar uma parábola, querido, para aquele homem. Aquele homem tentava se justificar por não estar vivendo aquilo que ele falava que estava vivendo. E pergunta para Jesus: quem que é o meu próximo? Jesus fala: eu vou contar uma história para você. Descia de Jerusalém para Jericó um certo homem, e ele foi apanhado por assaltantes. E esses assaltantes, além de roubar, querido, tudo aquilo que aquele homem tinha, aquele homem foi espancado e foi deixado semi-morto à beira da estrada. E Jesus, ele continua dizendo: nós vamos conversar hoje sobre 3 aspectos da palavra de Deus, sobre 3 personagens dessa história, desse texto que Jesus está nos ensinando. O primeiro contexto aqui é sobre o sacerdote. A Bíblia diz que quando aquele sacerdote, ele viu aquele homem, ele não somente não atendeu aquele homem, ele não somente parou aquilo que ele estava fazendo e acudiu aquele homem, como ele atravessou para o outro lado da estrada. Verso número 32. Um levita fazia o mesmo caminho. Repita comigo: um levita. Foi bom o ensaio, vamos de novo. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou de longe. Primeiro o sacerdote passa por aquele homem, além de não atender aquele homem, atravessa do outro lado da estrada. Depois, descendo aquele mesmo caminho, querido, de Jerusalém para Jericó, um levita, um homem da tribo de Levi, ele olha aquele homem caído no chão, semi-morto, ferido, querido, todo machucado, e ele também não atende aquele homem. A Bíblia diz que ele atravessou e passou longe. Verso número 33. Então veio um samaritano. Repita comigo: samaritano. Ao ver o homem, ele teve compaixão dele. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou.
Depois colocou o homem no seu jumento e levou a uma hospedaria que cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando eu voltar. Verso número 36. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus para aquele mestre da lei, para aquele especialista da lei. E o especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então disse Jesus: então vá e faça o mesmo. Queridos, é muito interessante, querido, aquilo que Jesus estava comunicando conosco nesses dias. Aquela descida de Jerusalém para Jericó era uma descida de aproximadamente 25 quilômetros. E quando dizia que era uma descida, se depois você pesquisar na internet algumas imagens desse caminho, dessa estrada, você vai perceber que era mesmo uma descida, porque Jericó não ficava no mesmo nível do que Jerusalém, ficava abaixo de Jerusalém. Então era de 25 quilômetros uma descida. E na sua grande maioria, uma descida em linha reta. A história ali conta que não havia muitas curvas. E algo interessante depois para a gente entender sobre essa linha reta. Aproximadamente 25 quilômetros, aquele homem descia. E essa travessia, queridão, era uma travessia muito confortável. Não pela distância dela, mas pelos perigos que havia nela. Se depois você lê os contextos aqui, daquilo que a história conta, era uma travessia onde havia muitos ladrões no meio do caminho. Era uma travessia perigosa, principalmente ao cair da noite, principalmente ao entardecer ou ao anoitecer. Tanto que não era uma distância muito longa, mas muitos homens que precisavam passar por aquele caminho, eles paravam e eles dormiam nessa hospedaria que havia no meio do caminho. Isso é só uma questão histórica, querido, para a gente entender aquilo que Jesus estava revelando ao nosso coração. A história, querido, vai nos contar sobre a atitude de 3 homens, sobre a atitude do sacerdote, sobre a atitude do levita e sobre a atitude de um samaritano. Aqui no verso 31 diz assim: por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu um homem caído, ele atravessou do outro lado da estrada. Aquele sacerdote, querido, ele não somente não acudiu aquele homem, mas ele atravessou para o outro lado da rua. Aquele sacerdote, querido, ele tinha algo mais importante do que ajudar aquele homem caído, quase morto. Aquele sacerdote se importava com algo muito menor aos olhos de Jesus, mas aos olhos dele era algo muito maior do que ajudar aquele homem caído, semi-morto no meio da estrada. Aquele sacerdote fala de alguém, querido, que tinha um ministério na casa de Deus. Aquele sacerdote fala de alguém que não poderia tocar, querido, naquele homem, porque ele se tornaria impuro. E ao se tornar impuro, ele não poderia cumprir com o seu ministério dentro da casa do Senhor. A mensagem, querido, que aquele sacerdote estava passando, a mensagem que o Senhor Jesus estava passando para aquele homem, era que existia outras prioridades para aquele sacerdote. Existia outras coisas na agenda daquele sacerdote que não era parar para cuidar das feridas daquele homem. Existiam muito mais do que outras prioridades, querido. Existiam coisas dentro do coração daquele sacerdote que não deixava ele parar para ajudar aquele homem. Imagina, um sacerdote, querido, ele não se vestia como uma pessoa qualquer. Um sacerdote existia uma vestimenta diferente dos outros homens. Imagina o pensamento daquele homem, imagina se eu paro, se eu toco nesse homem, se eu sujo as minhas vestes. Como que eu vou chegar no templo? Como que eu vou adorar a Deus no templo? Como que eu vou servir no templo? Se eu parar para ajudar esse homem, eu vou me atrasar se eu fizer isso.
Esse era o coração, querido, daquele sacerdote. Para o sacerdote, querido, aquele homem caído no chão, todo ferido, ensanguentado, não era importante. O mais importante era o seu ministério, era o seu chamado. Cuidado, querido. Para o seu ministério ou para o seu chamado não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. Aquele sacerdote, querido, ele mostra isso. Aquele que Jesus estava contando a história para aquele homem, querido, estava mostrando isso. Tomem cuidado para o ministério, para o chamado de vocês não atrapalhar aquilo que eu quero fazer na vida desse homem, ou naquilo que eu quero fazer ao longo de toda a história, ou ao longo de toda a Bíblia. Essa é a primeira figura, querido, de um sacerdote, de um religioso, de alguém que não tinha tempo, querido, para cuidar de alguém caído e ferido no chão. Para alguém que literalmente não se importou se aquele homem poderia morrer ou não poderia morrer. O que era mais importante era ele estar no templo, servindo na casa de Deus. Não, pastor, mas ali era uma questão de ministério. Não era o ministério daquele sacerdote. Não, pastor, quando eu encontro alguém necessitado na rua, quando eu encontro alguém caído no meio da rua, eu não consigo ajudar, porque o meu ministério não é esse. O meu ministério é o ministério de louvor, é cantar, é adorar a Deus. Não, pastor, eu não... Aquele homem, realmente eu entendo ele, porque aquele homem não, eu precisava chamar um ministério da igreja lá que ajuda os homens caídos no meio da estrada. Porque o meu ministério é o ministério da pregação da palavra de Deus. E como que eu iria chegar atrasado no culto para pregar a palavra? Não, pastor, é que o meu ministério é do evangelismo. Mas aquele homem caído não estava incluído no meu ministério de evangelismo. Aquele homem que estava caído no meio da estrada iria atrapalhar o meu chamado. Aquele homem no meio da estrada iria atrapalhar aquilo que Deus me chamou para fazer. Querido, essa era o coração, essa era a mente daquele sacerdote. Não tem a ver, querido, com o ministério. Amém? Não tem a ver com o ministério, tem a ver com o coração. Amém? Não tem a ver, querido, com o nosso ministério, tem a ver com amor, tem a ver com compaixão. Se nós olharmos para a palavra de Deus, você vai perceber que o único que se moveu de compaixão por aquele homem foi um samaritano. Você vai perceber que não é uma questão de chamado, de ter um ministério X ou de no ministério Y. Não é uma questão de ser capacitado por Deus para isso ou para aquilo. É uma questão de amor e de compaixão pelo próximo. Onde estão entendendo algo de Deus aqui, queridos? Amém? O que o Senhor Jesus, querido, estava comunicando com aquele homem. Jesus, em outras palavras, estava dizendo para ele: eu não estou nem aí para o seu ministério. Eu não estou nem aí se você vai no meu templo, se você vai na minha casa fazer isso ou fazer aquilo. Eu estou preocupado se você vai acudir, se você vai cuidar, se você vai prestar atenção àqueles que estão caídos ao longo da estrada. Era isso, querido, que Jesus estava comunicando aqui nessa parábola, aquele especialista da lei. Gênesis, querido, 2,15. Olha que interessante isso, querido. Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar. Aqui é uma outra versão, mas é uma versão que se encaixa bem, querido, nesse entendimento. Para que Deus colocou o homem no jardim do Éden? Para cultivar e para guardar. Aqui, lá no original, querido, o cultivar aqui é abade, que é a mesma palavra usada para cultuar a Deus. Então Deus colocou o homem lá no jardim do Éden, Deus plantou Adão lá no jardim do Éden para
cultivar ou para cultuar a Deus. E o segundo entendimento aqui é que Deus colocou o homem para cultivar e para guardar aquele jardim. E a palavra guardar aqui, querido, é chamar, lá no original. E o seu significado de guardar é guardar a criação. E principalmente a vida do nosso irmão. E principalmente a vida do nosso próximo. Foi para isso, querido, que Deus criou Adão. Foi para isso que nós fomos criados nessa terra. Amém? Para cultuar, para cultivar, para prestar culto a Deus. Mas para guardar a criação e principalmente guardar a vida do nosso próximo. Quer ver um exemplo disso, querido? Lá em Gênesis 4:9, quando Caim ele matou Abel, Deus pergunta para Caim: Caim, cadê o seu irmão? Você se lembra disso? Deus pergunta a Caim: cadê o seu irmão? E sabe qual foi, querido, a resposta de Caim? Eu sou o chamar, ou eu sou o guardião ou o tutor do meu irmão. Essa foi a resposta de Caim, querido. Por acaso eu sou o guardião, por acaso eu sou o tutor do meu irmão, querido. Mas a resposta de Deus, querido, foi a seguinte: esse é o seu chamado. Foi para isso que eu criei você, para guardar, para cultuar a Deus, mas para guardar a vida do seu irmão. E muito mais que isso, querido, Deus estava comunicando algo precioso aqui para Caim. Eu coloquei você, eu gerei você e o seu irmão, para que ambos cuidassem um da vida do outro. Sabe por quê, querido? Deus nos criou para que nós pudéssemos cuidar uns dos outros. Amém? Para que nós pudéssemos se importar uns com os outros. Deus criou, querido, a nós, Deus criou você da maneira com que você é, do jeito que você é, para que nós pudéssemos se importar uns com os outros. Era isso, querido, que Deus estava comunicando lá no princípio. Era isso que Deus estava comunicando, querido, lá desde Adão, desde o jardim do Éden, desde o momento, querido, onde Deus colocou o homem nessa terra. Deus colocou o homem para cultivar e para cuidar do jardim. Esse, querido, é o principal chamado. Esse é o seu principal ministério. Eu criei você para isso, para guardar, para cultivar o seu irmão. Alguém mais importante do que eu. Alguém mais importante até do que o seu ministério. Sabe, muitas vezes, querido, nós nos apegamos a algumas coisas que nós não deveríamos nos apegar. Muitas vezes nós nos apegamos, querido, a títulos, a ministérios, muitas vezes nós nos apegamos até ao nosso chamado, querido, e nos esquecemos das coisas que realmente são importantes nessa terra. Querido, esse é um chamado de Deus para nós hoje como igreja. Amém? Esse é um chacoalhão de Deus, querido, para nós como comunidade Caminho Vivo. Querido, nada disso aqui é mais importante do que a vida de alguém. Amém? Nem esse prédio aqui, querido, que glória a Deus é nosso, nem tudo aquilo que Deus nos deu aqui é mais importante do que as vidas. Amém? Querido, porque se nós só tivéssemos esse prédio aqui, se nós só tivéssemos as aparelhagens que nós temos, mas não tivesse as pessoas, o que adiantaria? Não adiantaria nada. Deus estava comunicando isso, querido, para aquele homem. A figura do sacerdote mostra justamente isso. Alguém que estava mais se importando com aquilo que ele era. Não, porque eu sou o sacerdote. Deus estava dizendo para ele: eu não me importo quem você é. Eu não me importo qual que é o seu escalão. Eu não me importo aonde você chegou. Eu me importo se você vai ajudar esse homem caído no meio da estrada ou não vai ajudar. O segundo personagem, querido, desse texto é o levita. Repita comigo: levita. Olha no verso de número 32. Um levita
fazia o mesmo caminho e viu aquele homem caído, mas também atravessou e passou de longe. É interessante a gente pensar, querido, porque o levita, provavelmente, como era uma descida de 25 quilômetros em linha reta, provavelmente aquele levita ouviu a cena daquele sacerdote passando de largo. Provavelmente aquele levita viu, querido, quando aquele sacerdote passou por aquele homem e não prestou socorro para aquele homem. Aquele levita viu, querido. Sabe aquele negócio, o meu irmão não faz, eu também não vou fazer? Sabe aquele negócio, o meu líder não se importa, eu também não vou me importar. Ou o meu pastor não faz assim, eu também não vou fazer. Foi isso que aconteceu com aquele levita. Ele viu o sacerdote passando, atravessou para o outro lado da rua. E quando ele viu aquele homem caído, semi-morto no chão, a palavra de Deus diz que ele passou por aquele homem e nem sequer parou para prestar socorro. O levita, o próprio nome diz, querido, fala que era alguém da tribo de Levi. O levita, querido, ele olha para aquele homem, e ele olha aquele homem, e ele percebe que aquele homem não fazia parte da sua tribo. Ele olha para aquele homem, e ele percebe que aquele homem não fazia parte do seu círculo familiar. O levita, ele olha para aquele homem, e ele percebe que aquele homem não faz parte do contexto onde ele está inserido, de amigos, de outras coisas mais. O levita, ele olha para aquele homem e ele fala, não vou atender. Não é da minha tribo. Não é crente. Se fosse crente eu ajudava, mas não é crente. Ou, essa roupa aí deve ser pentecostal de tal igreja, não vou ajudar. Essa saia aí deve ser daquela igreja lá que usa saia, não vou ajudar. Foi isso que o levita fez, querido. O levita olhou para aquele homem ali e ele percebeu, querido, que aquele homem não pertencia à tribo de Levi. Aquele homem não era alguém da sua família, não era alguém do seu círculo de amizade. Se perguntasse para o levita, por que você não ajudou aquele homem caído no meio do caminho? Ele ia responder, não faz parte dos meus amigos. Não faz parte, não torce para o meu time de futebol. Não faz parte dos amigos do futevôlei. Não faz parte do nosso instituto de corrida. Não faz parte dos meus amigos do pedal. Esse era o coração, querido, daquele levita. Não é alguém que eu conheço. Por que eu vou parar, perder o meu tempo aqui para ajudar? E mais, eu acho que esse cara aí deve ser nem judeu. Não vou perder o meu tempo. E a palavra de Deus fala que aquele levita, querido, ele passa de largo também. Esse era o coração do levita, querido. Não era da minha tribo, por isso eu não parei. Porque o importante é alguém que é da minha igreja. Se não for da minha igreja, eu não ajudo. Esse era o coração, querido, daquele homem. O meu próximo, querido, é só alguém que é da minha igreja. Se não for, não ajudo. Nós precisamos tomar cuidado com isso, querido. Todos os dias nós nos deparamos com o mesmo cenário. Muitas vezes, querido, nós estamos indiferentes quanto ao nosso próximo. Muitas vezes nós até passamos, nós até vemos e percebemos as pessoas caídas, machucadas, precisando de ajuda ao nosso redor. Mas muitas vezes nós estamos ou como aquele sacerdote, ocupados demais com as coisas de Deus, preocupados demais com o meu ministério, com o meu chamado, com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus me usa, e nós não temos tempo para olhar, querido, para as pessoas que estão caídas ao nosso redor. Ou muitas vezes nós estamos com o coração como desse levita, querido. Não é. Não é da minha tribo. Vou embora. Não vou perder tempo com isso. Mas glória a Deus, querido, que existe um terceiro personagem nessa história. Algumas perguntas, querido, nós precisamos nos fazer em relação à palavra de Deus, quando nós olhamos para esse texto.
Algumas perguntas importantes aqui nós precisamos nos fazer. Quanto tempo faz, querido, que você não ajuda alguém? Essas 3 perguntas, querido, Deus me fez quando eu preparava essa mensagem, quando eu ouvi essa mensagem. Quanto tempo faz que você não ajuda alguém que você nem conhece? Essa semana eu estava no centro da cidade ali, parei o carro. Não lembro o que eu fui fazer, mas era algo bem rapidinho e já era no final da tarde. E eu vi uma moça descendo a rua com um potezinho assim, de alguma coisa vendendo. E aquela moça veio descendo assim, normal. E eu percebi que aquela moça ela estava olhando para mim desde alguns metros já. E ela veio descendo com aquele pote na mão, passando pelas pessoas. E aí ela veio na minha direção e eu parei no meio da calçada. Ela falou, posso conversar com você um pouquinho? Eu falei, pode. Ela falou, não sei se você percebeu, mas eu vim descendo, as pessoas nem olharam para mim. Eu falei, eu percebi. Aí ela parou e ela começou a contar um pouco da história de vida dela. Resumindo a história dessa mulher, querida, ela é uma mãe de 2 filhos. Um dos filhos dela é autista. Ela estava desempregada, o marido estava desempregado, eles estavam morando na rua. E ela começou a contar para mim. Ela falou, a gente estava morando na rua e graças a Deus eu consegui um trabalho, meu esposo também conseguiu um trabalho. Só que por a gente estar morando na rua, o conselho tutelar ele teve que recolher as crianças. E os meus 2 filhos eles foram recolhidos pelo conselho tutelar. Eles estão em um abrigo. Eu não posso chegar perto deles, eu posso ir na escola, eu posso ver eles, mas eu não posso conversar com eles, eu não posso ter tempo com eles nesse tempo. E eu estou vendendo esses doces aqui, essas paçocas, porque eu já arrumei uma casa e para mim mudar para essa casa eu já consegui um valor e eu preciso ainda arrecadar mais alguns reais para mim poder pagar o primeiro aluguel e entrar nessa casa. E ela falou, moço, eu sou trabalhadora, minha esposa também é trabalhadora. E realmente ela estava com o uniforme do trabalho ali. Você pode me ajudar? Eu falei, posso. Que eu tinha uma quantia bem pequena assim. Já era final do mês assim, então eu tinha uma quantia bem pequena na conta. Aí eu falei, posso te ajudar? Aí veio um número assim na mente, aí Deus falou, não, dá tudo que você tem. Aí eu falei, você tem Pix? Ela falou, tem. Aí passou o Pix, eu fiz o Pix para ela. Ela falou, desculpa te perguntar, mas você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou pastor. Aí ela abriu um sorriso, veio, me deu um abraço. Ela falou, eu cresci na igreja. E um dia eu vou lá na sua igreja, conhecer a sua igreja. Qual igreja que você é? Aí eu falei para ela, ela falou, você pode me esperar aqui, um dia eu vou lá. Ela falou, eu percebi, porque foi a única pessoa que me deu um sorriso aqui nessa rua, foi você. Todas as pessoas que eu passei, ninguém olhou para mim, ninguém falou nada. Foi a única pessoa que me deu um sorriso, que me deu atenção, foi... Querido, talvez aquele valor ali, sinceramente, não iria ajudar muito assim, porque não era um valor alto, não, era um valor pequeno. Mas eu saí dali, querido, assim, muito tocado por Deus. Eu pude conversar com ela ali, declarar uma palavra de vida sobre a vida dela, sobre a família dela. Eu percebi assim que o ânimo daquela mulher mudou, querido. Ela falou, você não vai querer levar a paçoquinha? Eu falei, não precisa levar nada. Ai, pastor, obrigado. Posso te dar um abraço? Pode, te dar um abraço. Veio, me deu um abraço. Falou, Deus abençoe sua casa, seu esposo, seus filhos. Eu falei, logo você vai estar com seus filhos, morando na sua casa. Pude declarar algo de Deus ali, querido, para a vida daquela mulher. Deus ministrou muito no meu coração, querido, a respeito disso. Eu não ia compartilhar isso, mas quando agora à tarde, eu estava preparando a palavra e Deus me fez lembrar, querido, desse momento com essa mulher. A todo momento nós estamos nos deparando, querido, com pessoas que estão precisando. Pessoas que estão caídas, às vezes o contexto dela era um contexto muito peculiar, assim, de alguém que estava sendo reconstruído, de alguém que queria voltar a ver os filhos. Ela falou para mim que já havia quase 10 dias que ela não via os filhos dela.
Um filho dela é autista, ela falou, pastor, eu tô com a vida, eles me ligam, eu tenho que ir lá acalmar ele, mas eu não posso ficar com ele. Quanto tempo faz, querido? Talvez nós não paramos e não ajudamos alguém assim, sabe? Sem... Eu não ia nem falar para ela que eu era pastor ou que era de alguma igreja. Deus falou, ó, ajuda essa mulher. E Deus colocou a quantia no meu coração e eu fiz o Pix para ela. Por mais que seja algo pequeno, querido, quantas vezes nós nos deparamos com alguém assim? Ou às vezes com alguém que está até perto da gente. Sabe quanto tempo faz, querido, que nós não paramos para socorrer alguém na rua? Ou às vezes porque o carro está quebrado. Quem já quebrou o carro aqui no meio da rua? Misericórdia, bicho, é coisa, uma das piores coisas do mundo. Você está com o carro quebrado e ninguém parar. Você fala, passa carro. Você fala, agora vai parar, e não para ninguém. Eu entendo, querido, às vezes eu tenho até dificuldade, principalmente quando nós estamos viajando e eu estou com a minha família. Porque a gente sabe que existe muita coisa aí, que às vezes as pessoas fazem isso para poder roubar, para poder furtar. Mas, querido, quantas vezes a gente se depara, às vezes, no meio da rua, alguém que está precisando, às vezes, quantas vezes eu já estava caminhando no centro da cidade, passando pelos estacionamentos de moto, e eu vi, às vezes, algumas senhoras lá nas motos e não conseguia ligar. As mulheres, às vezes, dependendo da moto, tem mais dificuldade de ligar, e às vezes ia lá e falava, você quer que eu ligue a moto, senhora? Ah, eu quero, estou conseguindo ligar. Vai lá, liga a moto para a mulher. E vai embora, Deus te abençoe. Sabe, mas às vezes a gente está tão ocupado, e às vezes a nossa cabeça está tão preocupada, às vezes até coisa que realmente importa, querido. Às vezes nós estamos preocupados com o nosso trabalho. Às vezes nós estamos preocupados com as coisas da nossa casa. E às vezes é até com as coisas de Deus, as coisas da igreja, do nosso ministério, daquilo que Deus confiou a nós. Mas às vezes nós estamos passando, querido, por essas pessoas. E nós estamos fazendo, querido, como o sacerdote, como aquele levita fez. Nós não estamos dando a importância que nós deveríamos dar para essas situações ou para essas pessoas. Terceiro personagem, querido, que eu quero conversar com vocês essa noite é o samaritano. Repita comigo, samaritano. Verso número 33. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, ele teve compaixão dele. Isso eu acho lindo, querido, na palavra de Deus. Aqui diz que aquele samaritano, querido, ao ver aquele homem, ele não só parou e ajudou aquele homem. Ele não só percebeu que aquele homem estava caído no chão. A Bíblia ela é muito rica, querido. A Bíblia ela é muito interessante e nós precisamos nos atentar a esses detalhes. A Bíblia não diz aqui, Jesus não estava dizendo que aquele homem tirou do bolso o seu talão de cheque, ou tirou do bolso o seu cartão de crédito, ou pediu qualquer o Pix daquele homem. Não, a Bíblia diz que aquele homem teve compaixão dele. Foi até ele. Sabe, enquanto aqueles outros dois, querido, passaram longe daquele homem. Enquanto o sacerdote e o levita cortaram o caminho. Quantas vezes, querido, às vezes a gente já não fez isso na vida? Não vou perguntar aqui. Quantas vezes, às vezes, a gente já não viu alguém e atravessou para o outro lado da rua? Mas aquele homem não, a Bíblia diz que aquele homem ele teve compaixão daquele homem. Ele foi até ele. Então veio o samaritano, ao ver aquele homem, teve compaixão dele, foi até ele. Verso número 34. E não somente foi até ele, mas tratou os seus ferimentos com óleo e com vinho, os enfaixou. Depois colocou o homem no seu jumento e levou para a hospedaria, onde cuidou dele. Verso número 35. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata, e essas 2 moedas de prata representavam 2 denários aqui. E nós sabemos que cada denário é representado por um dia de trabalho de um trabalhador daquela época. Então, assim, a quantia com que esse homem ajudou, querido, é uma quantia expressiva, não é uma quantia que talvez não vai fazer falta para ele. Talvez essa quantia de 2 dias de trabalho era uma quantia que talvez poderia até, entre aspas, faltar para aquele homem. Mas aquele homem não, ele tratou, cuidou das feridas dele, pegou o seu meio de transporte, colocou o homem dentro do seu meio de transporte,
do seu jumento. Se fosse hoje, colocava dentro do nosso carro, colocava em cima da nossa moto e levou aquele homem, querido, para uma hospedaria. Chegou na hospedaria e falou: está aqui, ó, cuida dele. Eu preciso terminar o que eu estou fazendo. Mas se esses 2 denários ou essas 2 moedas não forem suficientes, na volta eu pago o que for necessário. Aquele homem, querido, que estava no chão, era um judeu. E se nós entendermos o contexto da história aqui, aquele homem que estava descendo ali era um samaritano. O contexto da história conta que os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos uns dos outros. Porque os samaritanos, eles eram judeus que se misturaram com outros povos pagãos. Eram famílias que se misturaram, que casaram com mulheres que se casaram com homens que adoravam a outros ídolos, a outros deuses. E a história conta que os judeus odiavam os samaritanos. E aqueles 2 homens que passaram, o levita e o sacerdote, eram judeus. E aquele homem que estava no chão também era um judeu. Mas a história conta, querido, que um homem passou e não olhou se aquele homem era judeu. Pelo contrário, aquele homem parou, se compadeceu dele, se aproximou dele, cuidou e tratou e pagou, querido, pela hospedagem daquele homem. Os judeus, querido, isso aqui era tão sério para ele, que os judeus ortodoxos, todas as manhãs, eles oravam a Deus dizendo: Deus, obrigado, porque eu não sou como uns desses samaritanos. Eu não sou como esse povo. Os judeus ortodoxos, eles oravam assim todas as manhãs. Eles viravam para o lado, querido, de Samaria e diziam que Deus manda fogo em Samaria. E Deus amaldiçoe, querido, Samaria. Era terrível, querido, eles eram inimigos uns dos outros. E aquele homem olha, querido, um homem judeu, ajuda, cuida daquele homem. O povo, os judeus ortodoxos aqui, querido, só para você entender, uma das 3 maiores ramificações judaicas ali. Era aquele povo mais radical, sabe? Aquele povo que cumpria tudo à risca, tradicionais, religiosos e muito rigorosos naquilo que eles acreditavam. Nunca, querido, na face da terra, um samaritano iria parar para ajudar um judeu. Ou vice-versa, nunca um judeu iria parar para ajudar um samaritano. Mas existia algo, querido, sobrenatural ali acontecendo naquele dia. Jesus estava falando de algo, querido, sobrenatural que estava acontecendo ali. Aquele samaritano, querido, era alguém que tinha uma tribo, era alguém que tinha o seu trabalho. Ele sabia, querido, que aquele homem, ele era judeu. Aquele homem parou toda a sua agenda, querido. Parou tudo aquilo que ele tinha para fazer. Sabe quanto tempo faz que nós não deixamos Deus parar a nossa agenda, querido? Quanto tempo faz que nós não somos atrapalhados, entre aspas, pelas coisas de Deus? Sabe, essas são perguntas que nós precisamos nos fazer, querido, olhando para a palavra de Deus. Aquele samaritano parou, querido, tudo aquilo que ele tinha para fazer. Cuidou daquele homem. Será que nós estamos deixando Deus, querido, atrapalhar nossa agenda? Ele não só parou, mas ele se compadeceu daquele homem, cuidou das feridas daquele homem, colocou sobre o seu jumento, levou para a hospedaria, e ele não só parou, mas ele gastou dinheiro com aquele homem. Sabe por quê, querido? Porque tudo que é importante, nós colocamos recursos, nós colocamos dinheiro. Tudo que realmente é importante para nós, nós investimos tempo, nós oramos por aquilo e nós investimos dinheiro. Lembra que eu falei há um tempo atrás do tripé do amor aqui? Tudo aquilo que nós amamos, nós investimos tempo, recursos e nós oramos. Aquele homem investiu dinheiro naquele homem porque realmente aquilo ali era importante, não foi obra do acaso. O samaritano investiu recurso com alguém que não lhe daria nada em troca.
Sabe qual que é a questão do mundo de hoje? É você investe naquilo que você vai ter retorno, sim ou não? Você investe X para você poder ganhar Y, essa é a conta normal de todo comércio, de tudo que gira esse mundo que nós estamos vivendo. Não, eu só vou colocar o meu dinheiro aqui se eu ganhar 5, 10 vezes mais, senão eu não vou colocar o meu dinheiro aqui. Não, querido, aquele homem investiu, sabia que não ia ganhar nada em troca. Pelo contrário, aquele homem no chão era o seu inimigo, alguém que falava mal do seu povo e principalmente da sua tribo, querido. Não era só um homem caído no chão. Era um inimigo dele, querido, caído no chão. Os judeus amaldiçoavam os samaritanos todos os dias. E aquele homem olha para aquele homem, cuida, trata, paga. Não, se precisar de mais dinheiro, eu coloco mais dinheiro. Não, se precisar de mais tempo, eu paro o meu tempo. E se precisar, eu faço, porque eu não faço porque eu quero algo em troca, eu faço porque eu entendi que Deus me colocou aqui para fazer algo por essa vida. Sabe, querido, muitas vezes nós não precisamos, eu sei que nós não temos esse coração de querer algo em troca, assim como o coração daquele homem. Às vezes nós precisamos nos desprender e dizer para Deus, Deus, eu vou cuidar, eu vou fazer, às vezes eu vou tirar até dos meus recursos, pela vida desse homem aqui. Eu vou investir o meu tempo, eu vou investir aquilo que o Senhor me deu, por uma vida que talvez eu nem sei o que vai acontecer, mas eu vou investir. Quantos estão entendendo, querido, algo de Deus aqui nessa noite? Aleluia! A pergunta do céu para nós, querido, nessa noite é: quem nós somos nessa parábola? Quem nós somos, querido, nessa parábola? Nós somos o sacerdote, querido, que o mais importante para ele era o ministério dele. Nós somos o levita, que o mais importante para ele era a sua tribo, era o seu convívio. Ou nós somos esse samaritano, que não se importou, querido, em parar a sua agenda, não se importou em gastar o dinheiro, não se importou, mesmo que aquele homem era o seu inimigo. Quem nós somos, querido? Olhando para a palavra de Deus, olhando para aquilo que Jesus está falando conosco nessa noite, quem somos nós aqui? Quem é o seu próximo? As palavras finais, querido, de Jesus aqui precisa mexer de alguma forma conosco, querido. Precisa mudar algo dentro de nós. Precisa virar uma chave dentro dos nossos corações aqui. Verso número 36. Jesus ainda falando com aquele especialista da lei, Jesus fala para ele: qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. E o especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Querido, Jesus trouxe toda uma parábola, querido, todo um ensinamento, para olhar para aquele homem e falar para ele: quem foi o próximo daquele homem? Ah, foi o que parou e ajudou. Então agora você vai e você faz o mesmo. Faça o mesmo, querido, que eu fiz por você. Jesus estava dizendo para aquele homem: faz o mesmo que eu fiz por vocês. Jesus está dizendo hoje para nós, querido, está dizendo para mim, está dizendo para nós da comunidade Caminho Vivo: ei, faça o mesmo do que eu fiz por vocês. Faça o mesmo do que outros homens, do que outras mulheres fizeram por você. Outros homens e outras mulheres investiram tempo, investiram recursos, oraram junto com você, choraram junto com você. E agora o que nós precisamos fazer? Fazer o mesmo com o que os outros fizeram conosco. Amém? Não é só fazer o mesmo, querido, olhando para o lado pejorativo das coisas ruins, não. É fazer aquilo que os outros, que Deus usou, o que o próprio Senhor Jesus fez por mim e por você. Faça o mesmo.
Se eu perdoei você, eu posso perdoar ele também. Se eu curei você, Jesus dizendo, eu posso curar esse homem também. Se eu restaurei a sua vida, se eu restaurei a sua casa, se eu restaurei a sua família, eu posso restaurar a vida e a casa e a família dele também. Se eu perdoei, querido, eu posso perdoar ele também. Se eu morri naquela cruz por você, é porque eu posso e eu morri por ele também. É isso que Jesus querido está nos dizendo nessa noite. Vão e façam o mesmo que eu fiz por vocês. Você pode se colocar em pé, querido, nesse momento. É convidar o pessoal do louvor aqui. Aleluia. Se eu fiz por você, eu posso fazer por qualquer pessoa. Amém? Quem foi restaurado por Jesus aqui, querido? Quem foi curado por Jesus aqui? Quem teve a vida, a família, a história toda transformada por Jesus aqui? Amém? Se Jesus fez, querido, em nós, por que não pode fazer, querido, na vida de outras pessoas? Se Jesus fez em nós, querido, por que Jesus não pode fazer na vida daqueles 3 ou daquelas 3 que você tem orado e jejuado nesses dias? Jesus não só pode, querido, mas como Jesus quer fazer. Amém? Jesus não só pode, mas Ele quer fazer. Amém? Glória a Deus. Essa é uma noite especial, querido, uma noite onde nós vamos